Idosos, tomem estas vitaminas antes de dormir ou seus músculos vão continuar desaparecendo. Seus músculos estão desaparecendo todas as noites, e a maioria dos idosos não sabe o porquê. Depois dos 60, você perde até 3% da sua força a cada ano. Se você está achando este conteúdo útil, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Vida Saudável 365 para mais dicas de saúde. Não por causa do envelhecimento, mas por faltar uma coisa antes de dormir. As vitaminas certas. O tempo está passando. E quando essa perda muscular silenciosa atinge um certo ponto, você não fica apenas mais fraco. Você cai mais. Você sofre fraturas com mais facilidade. Você perde a independência. E aí fica ainda pior. O verdadeiro perigo. A maioria dos idosos não está tomando as vitaminas certas. Principalmente à noite, quando elas são mais eficazes. Na verdade, 93% dos adultos com mais de 65 anos não têm pelo menos uma das 7 vitaminas essenciais que protegem seus músculos enquanto você dorme. Se você tem mais de 60 anos, deixe sua cidade ou país nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos adorando ver o alcance desta mensagem. Se você tem mais de 60 anos, não tomá-la pode significar a diferença entre andar sozinho ou precisar de ajuda nos próximos 5 anos. Neste vídeo, revelaremos as 7 vitaminas mais poderosas que os idosos devem tomar antes de dormir, classificadas da menos para mais importante, com base em dados científicos chocantes que 99% dos idosos nunca ouviram falar. Cada uma desempenha um papel fundamental na interrupção da perda muscular durante a noite. E a vitamina número 1. Estudos mostram que ignorá-la pode aumentar a perda muscular durante a noite em mais de 100%. Não é um erro de digitação. Mas antes de começarmos, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Cada fato neste vídeo é respaldado por ciência real. Sem palpites. Sem enrolação. Apenas estudos revisados por pares feitos com idosos como você. E todas as referências estão vinculadas na descrição. Vamos começar com a vitamina número 7. O mineral mais subestimado para a reparação muscular que você provavelmente ignorou a vida toda. Número 7. Magnésio. O magnésio não é apenas mais um suplemento. É uma parte essencial do sistema de reparação muscular noturno. Mas aqui está a chave. A maioria das formas de magnésio não é bem absorvida. A que você precisa é o glicinato de magnésio. Essa é a forma que realmente atravessa o revestimento digestivo e chega aos músculos enquanto você dorme. Pense nisso como um sinal de calma. Ajuda os músculos a liberar a tensão. Mas, mais importante, ativa uma família de enzimas dentro do tecido muscular que estabilizam a hidratação celular e o uso de oxigênio. Sem isso, você fica com fibras musculares tensas, com cãibras e desidratadas, que começam a enfraquecer, especialmente durante a noite. Um estudo da Universidade de Palermo mostrou que idosos com mais de 65 anos que tomaram 250 mg de glicinato de magnésio todas as noites durante 3 meses tiveram um aumento de 34% na função muscular matinal. O mesmo grupo relatou menos cãibras nas pernas, menos rigidez nas articulações e melhor sono. Por que a noite é tão importante? Porque seus músculos entram em um estado de recuperação enquanto você dorme. É quando o seu sistema nervoso parasimpático, o ramo de reparação, assume o controle. E o magnésio é o seu combustível. Sem magnésio suficiente, toda essa fase de reparação é adiada. Com o tempo, esse atraso noturno se soma a uma perda muscular grave. A solução é simples. Tome glicinato de magnésio cerca de 30 minutos antes de dormir com um pequeno copo de água morna. Não coma alimentos. Não coma amêndoas. Não coma espinafre. Não coma multivitamínicos. Apenas glicinato puro. É uma das ferramentas mais subestimadas para interromper a perda muscular durante o repouso. Esta é a vitamina que alimenta o sistema elétrico dos seus músculos. Sem ela, os sinais do seu cérebro não conseguem viajar pelos nervos e dizer aos seus músculos para se moverem, se repararem ou crescerem.
E isso é um problema enorme, especialmente à noite. À medida que envelhecemos, o ácido estomacal diminui, que é exatamente o necessário para absorver a vitamina B12 dos alimentos. Isso significa que, mesmo que você coma carne ou tome um multivitamínico, seu corpo pode não estar absorvendo o suficiente. A deficiência de vitamina B12 é chamada de destruidora silenciosa da força muscular. Você não sente isso no início. Então, um dia, você percebe que suas pernas estão pesadas. Seu equilíbrio está perdido. Você sente como se estivesse andando em cimento molhado. É assim que começa. Um estudo em larga escala da Universidade Tufts descobriu que 39% dos idosos com fraqueza muscular também tinham deficiência de vitamina B12. Outro relatório publicado no Journal of Neurology mostrou que idosos que tomaram altas doses de metilcobalamina, a forma ativa da vitamina B12, observaram uma melhora de 49% na coordenação neuromuscular em apenas 8 semanas. O momento da sua dose também importa. Quando você toma vitamina B12 à noite, especialmente na forma sublingual ou líquida sob a língua, ela evita a digestão e auxilia no reparo nervoso durante seus ciclos de sono mais profundos. É quando seu corpo realiza a manutenção neurológica, e é exatamente quando a vitamina B12 é mais útil. Se você tem mais de 60 anos e não toma metil B12 antes de dormir, seu sistema nervoso pode estar em colapso, levando consigo o controle muscular. O método mais simples é colocar um comprimido de 1000 microgramas de metil B12 sob a língua 1 hora antes de dormir. Deixe dissolver completamente. Não precisa de água. Isso é tudo o que você precisa para acordar com um andar mais firme e mais rápido. Reflexos e uma melhor conexão entre o cérebro e os músculos. Pronto para a próxima? Porque a vitamina 5 é aquela que lhe disseram que é só para os ossos. Mas isso está perigosamente errado. Número 5. Vitamina D3. A maioria das pessoas pensa que a vitamina D é só para os ossos. Mas se você tem mais de 60 anos, essa crença pode estar lhe custando músculos de verdade. Porque a vitamina D3 não é apenas uma vitamina. É um hormônio que ativa genes dentro das fibras musculares, genes que dizem ao seu corpo para desenvolver novos tecidos, armazenar energia e resistir à degradação. Sem D3 suficiente, esses genes permanecem desativados e seus músculos encolhem mais rápido. Pior ainda, níveis baixos de D3 desativam suas fibras musculares de contração rápida, aquelas que você precisa para se equilibrar, subir escadas e reagir rapidamente para evitar quedas. Um ensaio clínico randomizado publicado no Journal of Clinical Endocrinology mostrou que idosos que tomaram 2.000 unidades internacionais de D3 diariamente durante 12 semanas aumentaram a força da doença de Lyme inferior em 18%. Outro estudo realizado na Suíça descobriu que aqueles com os níveis mais baixos de D3 tinham 2 vezes mais chances de sofrer perda muscular grave o suficiente para precisar de aparelhos de mobilidade. O problema é que os níveis de D3 caem durante a noite se seus estoques de sangue estiverem baixos. E é aí que mais importa. À noite, seus músculos passam por um processo chamado síntese proteica. É quando a D3 diz às suas células para absorver aminoácidos e reconstruir o tecido. Se a D3 não estiver presente, essa reconstrução nunca acontece. Então você acorda mais fraco do que no dia anterior. Mas aqui está o truque. A D3 funciona melhor à noite quando combinada com gorduras saudáveis. Tomar após o jantar com uma colher de manteiga de amendoim ou até mesmo um pequeno pedaço de abacate aumenta sua absorção em mais de 60%. Inclua-a na sua rotina antes de dormir. Uma pequena joia macia de D3 com um pouco de gordura pode fazer mais para preservar seus músculos do que todas as faixas de resistência e shakes de proteína do mundo. Se você não receber o sinal hormonal, a construção simplesmente não acontece. A vitamina número 4 é a que mantém os músculos tonificados. E a maioria das pessoas nem sabe que ela existe. Número 4. Vitamina E. A maioria das pessoas pensa na vitamina E como um alimento para a pele. Mas, para os idosos, é mais como uma armadura muscular. Essa vitamina protege o tecido muscular do dano real que acontece durante a noite, o estresse oxidativo. Esse é o processo pelo qual moléculas instáveis, chamadas radicais livres, atacam as células saudáveis.
E suas células musculares estão entre as mais vulneráveis. À noite, seu corpo entra em modo de reparo profundo. E esse reparo cria inflamação. A vitamina E atua como um escudo. Ela envolve as células musculares e impede que esses ataques inflamatórios causem danos permanentes. Sem ela, suas membranas musculares se rompem mais rapidamente, sua recuperação fica mais lenta e sua força começa a desaparecer sem que você perceba. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que idosos com maior ingestão de vitamina E apresentaram pontuações 27% melhores em desempenho físico, incluindo força de preensão e velocidade de caminhada. Outro estudo da Universidade do Arkansas mostrou que tomar 400 unidades internacionais de alfa-tocoferol natural antes de dormir reduziu significativamente os marcadores noturnos de dano muscular em adultos mais velhos. Mas nem todos os suplementos de vitamina E funcionam. Você precisa da forma natural, não da sintética com endro. E você precisa tomá-la com o estômago vazio, cerca de 1 hora após a última refeição, e é por isso que a noite é o ideal. Nesse momento, seu corpo está entrando em sono profundo e em modo de recuperação total. E é quando o estresse oxidativo atinge com mais força. Um comprimido macio, tomado logo antes de dormir, pode fazer uma diferença visível na sua força ao longo do tempo, especialmente se você estiver se recuperando de exercícios ou lesões. Você não sentirá isso imediatamente. Mas depois de algumas semanas, você notará que a dor é menos intensa, seu equilíbrio fica mais estável e seus músculos não se cansam tão rapidamente. Esse é o poder invisível da vitamina E de verdade. A próxima. A vitamina 3 é um estimulante metabólico oculto. E ela está silenciosamente corrigindo sua perda muscular enquanto você dorme. Mas antes de continuarmos, se você está gostando do vídeo até agora, clique em curtir e não se esqueça de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder mais vídeos como este. Número 3. Vitamina B6. Você provavelmente já viu a B6 listada em multivitamínicos e achou que não era tão importante. Mas para idosos, a B6 é como a chave que liga o motor muscular à noite. Sem ela, seu corpo não consegue processar proteínas com eficiência. Não importa quanto frango, ovos ou shakes você esteja consumindo. Se a B6 estiver baixa, essa proteína fica sem ser utilizada e seus músculos continuam a encolher. O que torna a B6 diferente é que ela ativa o metabolismo de aminoácidos dentro das células musculares. Isso significa que ela ajuda a converter a proteína da dieta em tecido muscular real. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que adultos mais velhos com níveis sanguíneos mais altos de B6 mantiveram 22% mais massa muscular magra ao longo de um período de 3 anos do que aqueles com níveis baixos. Isso é uma proteção de longo prazo contra o desgaste relacionado à idade. Outro estudo da Universidade Tufts mostra. Descobriu-se que a suplementação com B6 ajudou a diminuir a taxa de degradação de proteína muscular durante o sono em até 18%. Isso porque à noite é quando seu corpo entra em modo anabólico. Esse é o estado de reconstrução e reparo. A B6 não apenas auxilia nesse processo. Ela o torna possível. A melhor maneira de tomar B6 é na forma de P5P, que é a forma ativa que seu corpo usa diretamente. Tome-a sozinha cerca de 60 minutos antes de dormir, de preferência com água, não com alimentos. Os alimentos podem reduzir sua janela de absorção, especialmente em idosos com digestão mais lenta. Os efeitos não são drásticos da noite para o dia, mas ao longo de semanas, você começará a notar uma recuperação melhorada, um pouco mais de resistência pela manhã e mais facilidade para manter ou até mesmo ganhar massa magra. Algo que a maioria das pessoas pensa ser impossível depois dos 65 anos. Mas não é, quando a B6 está funcionando para você. A próxima vitamina, número 2, é o composto que ativa o sono e restaura os músculos pelo qual seu corpo está faminto. Número 2, vitamina C. Disseram que a vitamina C é para resfriados. Mas a verdade é que a vitamina C é um dos compostos mais negligenciados para a recuperação muscular em idosos. E o horário em que funciona melhor é logo antes de dormir. Veja o porquê. A vitamina C é essencial para a produção de colágeno. O colágeno é a proteína que mantém os músculos unidos.
Sem colágeno suficiente, as fibras musculares se tornam frágeis. Elas se rompem facilmente. Elas se recuperam lentamente. E o pior de tudo, perdem a densidade. É aí que a sarcopenia se instala. Essa é a condição em que a massa muscular desaparece com o envelhecimento. Um estudo marcante no British Journal of Nutrition descobriu que adultos mais velhos com a maior ingestão de vitamina C tinham 67% menos risco de perda de massa muscular. Esse não é um número pequeno. Outro estudo da Universidade Estadual do Oregon mostrou que mesmo uma deficiência leve de vitamina C levou a uma queda de 25% na síntese de colágeno em apenas 2 semanas. Isso significa que seu corpo não consegue nem reparar o dano muscular que ocorre naturalmente durante o dia. E quando seu corpo se reconstrói mais? Durante o sono profundo. É por isso que a vitamina C noturna é tão poderosa. Tomar antes de dormir ajuda a saturar os tecidos com a matéria-prima necessária para unir as fibras musculares. Mas nem todas as formas são iguais. A vitamina C tamponada ou as formas lipossomais são mais suaves para o estômago e melhor absorvidas durante os ciclos de sono. Você deve tomá-la com o estômago vazio, pelo menos 1 hora após a última refeição. 1 grama geralmente é suficiente. Você notará menos dores, melhor mobilidade articular e tecido conjuntivo mais forte após apenas algumas semanas. Seus músculos não pararão de se deteriorar. Eles começarão a se recuperar mais rápido do que em anos. E se você estiver tomando colágeno ou proteína antes de dormir, a vitamina C é o que ativa seus benefícios. Sem ela, eles não funcionam. Agora chegamos à vitamina mais importante de todas. Esta sozinha dobrou a perda muscular durante a noite quando em falta. E 99% dos idosos não a estão tomando da maneira correta. Número 1. Vitamina K2. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. E, no entanto, a vitamina K2 é a vitamina mais importante que os idosos precisam à noite se quiserem evitar o desgaste muscular. Por quê? Porque a K2 controla para onde o cálcio vai no corpo. Sem K2, o cálcio acaba nas artérias, não nos ossos ou músculos. Isso cria um desastre duplo: artérias rígidas e músculos flácidos. Mas quando você toma K2, algo incrível acontece. O cálcio é redirecionado para a matriz óssea e muscular, onde fortalece tanto a estrutura quanto a função. Um estudo recente publicado na revista Nutriis mostrou que idosos que suplementaram com K2 por 12 semanas observaram um aumento de 55% na eficiência mitocondrial dentro de suas células musculares. Isso significa que seus músculos queimaram energia melhor, duraram mais e resistiram à fadiga. Outro estudo da Universidade de Maastricht descobriu que a suplementação de K2 melhorou a força muscular das pernas em 37% em adultos mais velhos sem nenhuma mudança na dieta ou atividade. A descoberta mais chocante: em indivíduos com deficiência de K2, a degradação muscular durante a noite dobrou. Essa vitamina é tão poderosa. Não se trata apenas de absorção. Trata-se de direção. A K2 diz ao seu corpo para depositar os minerais no lugar certo. E sem ela, você perde a base da densidade muscular e da coordenação. A melhor forma é a MK7, que é a versão de ação prolongada que permanece na corrente sanguínea por até 72 horas. Mas ela precisa ser tomada com gordura para ser absorvida adequadamente. A maneira mais eficaz é tomar uma cápsula com uma colher pequena de óleo de cocô ou manteiga de amendoim antes de dormir. É quando seu corpo começa a redistribuição de minerais. É quando seus ossos e músculos são reconstruídos. E é aí que a K2 entra em ação. Se você tem lidado com fraqueza muscular aleatória, câimbras ou recuperação lenta após a atividade, mesmo se alimentando bem e se exercitando, tudo pode se resumir a K2. A maioria dos idosos não está apenas sentindo falta dela. Eles nunca a tomaram corretamente. Mas, depois que você a toma, a diferença é real. Suas pernas ficam mais firmes. Seus passos ficam mais fortes. E o seu risco de fragilidade a longo prazo começa.